Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. No vídeo de hoje veremos que ninguém pode ser considerado justo, seja nos tempos antigos ou no tempo atual. Todos pecamos e somos considerados culpados por nossas ações. Somente a graça misericordiosa de Jesus é capaz de nos redimir. Capítulo 5. Ninguém é justo. Percorram as ruas de Jerusalém, olhem, observem, procurem em suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então eu perdoarei a cidade. Embora digam, juro pelo nome do Senhor, ainda assim estão jurando falsamente. Senhor, não é fidelidade que os teus olhos procuram? Tu os feriste, mas eles nada sentiram. Tu os deixaste esgotados, mas eles recusaram a correção. Endureceram o rosto mais que a rocha e recusaram arrepender-se. Pensei, eles são apenas pobres e ignorantes, não conhecem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. Irei aos nobres e falarei com eles, pois sem dúvida eles conhecem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. Mas todos eles também quebraram o jugo e corromperam as amarras. Por isso, um leão da floresta os atacará, um lobo da estepe os arrasará. Um leopardo ficará à espreita nos arredores de suas cidades, para despedaçar qualquer pessoa que dela sair. Porque a rebeldia deles é grande e muitos são os seus desvios. Por que deveria eu perdoar-lhe isso? Seus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são deuses. Embora eu tenha suprido as suas necessidades, eles cometeram adultério e frequentaram as casas de prostituição. Eles são garanhões bem alimentados e excitados, cada um relinchando para a mulher do próximo. Não devo eu castigá-los por isso? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Vão por entre as suas vinhas e destruam-nas, mas não acabem totalmente com elas. Cortem os seus ramos, pois eles não pertencem ao Senhor. Porque a comunidade de Israel e a comunidade de Judá têm me traído, declara o Senhor. Mentiram acerca do Senhor, dizendo, ele não vai fazer nada, nenhum mal nos acontecerá, jamais veremos espada ou fome. Os profetas não passam de vento, e a palavra não está neles. Por isso, aconteça com eles o que dizem. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Porque falaram essas palavras, farei com que as minhas palavras em sua boca sejam fogo, e esse povo seja a lenha que o fogo consome. Ó comunidade de Israel, declara o Senhor, estou trazendo de longe uma nação para atacá-la, uma nação muito antiga e invencível, uma nação cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende. Sua aljava é como um túmulo aberto. Toda ela é composta de guerreiros. Devorarão as suas colheitas e os seus alimentos, devorarão os seus filhos e as suas filhas, devorarão as suas ovelhas e os seus bois, devorarão as suas videiras e as suas figueiras, destruirão ao fio da espada as cidades fortificadas nas quais vocês confiam. Contudo, mesmo naqueles dias, não os destruirei completamente, declara o Senhor. E quando perguntarem por que o Senhor nosso Deus fez isso conosco, você lhes dirá, assim como vocês me abandonaram e serviram deuses estrangeiros em sua própria terra, também agora vocês servirão estrangeiros numa terra que não é de vocês. Anunciem isso à comunidade de Jacó e proclamem-no em Judá. Ouçam isso vocês, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Mas este povo tem coração obstinado e rebelde. Eles se afastaram e foram embora. Não dizem no seu íntimo: temamos o Senhor nosso Deus, aquele que dá as chuvas do outono e da primavera no tempo certo, e nos assegura a semana certa de colheita. Porém, os pecados de vocês têm afastado essas coisas. As faltas de vocês os têm privado desses bens. Há ímpios no meio do meu povo, homens que ficam à espreita como no esconderijo de caçadores de pássaros. Preparam armadilhas para capturar gente. Suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaros. E assim eles se tornaram poderosos e ricos. Estão gordos e bem alimentados. Não há limites para suas obras más. Não se empenham pela causa do órfão.
nem defendem os direitos do pobre. Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade. E o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Fique imaginando como era terrível para o Senhor esmiuçar toda Jerusalém e não encontrar ninguém que agisse com honestidade ou que buscasse a verdade. Jeremias pensou que eram apenas os pobres e ignorantes que não conheciam o caminho do Senhor e as exigências do seu Deus, mas quando se voltou para os nobres, percebeu que todos eles também haviam quebrado as amarras que os prendiam ao jugo que os guiava pelo caminho do Senhor. Prostituição, cobiça, adultério, todas essas condutas perversas e repugnantes a Deus eram cometidas livremente. Diante de tamanha iniquidade, o Senhor enviaria castigo do norte, mas manteria um remanescente de sua herança. Embora tenha sido o Senhor, o Criador dos céus e da terra, tenha estabelecido limites para o mar e criado tudo que existe, eles não tremeram diante da sua presença, nem o respeitaram como seu Deus. Por conta disso, o Senhor reteve as chuvas que dão origem às colheitas no tempo certo. Acho interessante quando ele afirma que são as nossas faltas que nos privam de receber esses bens. E isso me leva à seguinte reflexão. Quantas coisas extraordinárias podemos deixar de receber por conta da incredulidade do poder de Deus? O quanto estamos afastados de viver um grande propósito apenas porque permitimos que as distrações se coloquem entre nós e o nosso Deus. Capítulo 6. Jerusalém sitiada. Fuja para um lugar seguro, povo de Benjamim. Fuja de Jerusalém. Toquem a trombeta em Tecoa. Ponham o sinal em Bet-Aquerem, porque já se vê a desgraça que vem do norte. Uma terrível destruição. Destruirei a cidade de Sião. Você é como uma bela pastagem, para onde os pastores vêm com seus rebanhos, armam suas tendas ao redor dela e apacentam, cada um no seu lugar. Preparem-se para enfrentá-la na batalha. Vamos, ataquemos ao meio-dia. Ai de nós! O dia declina e as sombras da tarde já se estendem. Vamos, ataquemos de noite. Destruamos as suas fortalezas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: derrubem as árvores e construam rampas de cerco contra Jerusalém. Ó cidade da falsidade, ela está cheia de opressão. Assim como um poço produz água, também ela produz sua maldade. Violência, destruição é o que se ouve dentro dela. Doenças e feridas estão sempre diante de mim. Ouça a minha advertência, ó Jerusalém. Do contrário, eu me afastarei inteiramente de você e farei de você uma desolação, uma terra desabitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: rebusque-se o remanescente de Israel, tão completamente como se faz com uma videira, como faz quem colhe uvas, e você repasse os ramos, cacho por cacho. A quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível, não encontram nela motivo de prazer. Mas a ira do Senhor dentro de mim transborda, já não posso retê-la. Derrama sobre as crianças na rua e sobre os jovens reunidos em grupos, pois eles também serão pegos com os maridos e as mulheres, os velhos e os de idade bem avançada. As casas deles serão entregues a outros, com os seus campos e as suas mulheres. Quando eu estender a minha mão contra os que vivem nessa terra, declara o Senhor, desde o menor até o maior. Todos são gananciosos, profetas e sacerdotes igualmente. Todos praticam o engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem. Serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem. Perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho. Sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram: não seguiremos. Coloquei sentinelas entre vocês e disse: prestem atenção ao som da trombeta. Mas vocês disseram: não daremos atenção. Vejam, ó nações, observe, ó Assembleia, o que acontecerá a eles. Ouça, ó terra, trarei desgraça sobre este povo, o fruto das suas maquinações.
porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. De que me serve o incenso trazido de Sabá ou o cálamo aromático de uma terra distante? Os seus holocaustos não são aceitáveis, nem me agradam as suas ofertas. Assim diz o Senhor: estou colocando obstáculos diante desse povo. Pais e filhos tropeçarão neles, vizinhos e amigos perecerão. Assim diz o Senhor: veja, um exército vem do norte. Uma grande nação está sendo mobilizada desde os confins da terra. Eles empunham o arco e a lança. São cruéis e não têm misericórdia. E o barulho que fazem é como o bramido do mar, montando seus cavalos em formação de batalha, para atacá-la, ó cidade de Sião. Ouvimos os relatos sobre eles e as nossas mãos amoleceram. A angústia tomou conta de nós, dores como as da mulher que está dando à luz. Não saiam aos campos e nem andem pelas estradas, pois o inimigo traz a espada e há terror por todos os lados. Ó minha filha, meu povo, ponha a veste de lamento e revolva-se em cinza. Lamente-se com choro amargurado, como quem chora por um filho único, pois subitamente o destruidor virá sobre nós. Eu o designei para examinador de metais, provador do meu povo, para que você examine e ponha à prova a conduta deles. Todos eles são rebeldes e obstinados, e propagadores de calúnias. Estão endurecidos como o bronze e o ferro. Todos eles são corruptos. O fole sopra com força para separar o chumbo do fogo, mas o refino prossegue em vão. Os ímpios não são expurgados, são chamados prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. Para finalizar o estudo de hoje, temos a profecia que revela o momento em que Jerusalém seria sitiada pela Babilônia. E algumas coisas me chamam a atenção aqui. Por mais que houvesse advertências a respeito do que estava para acontecer, o povo estava com o coração obstinado e os ouvidos tapados para ouvir a repreensão. Eles se recusavam a reconhecer que estavam agindo mal e fingiam que havia paz. Eles se recusavam a ouvir e dar atenção às palavras e rejeitavam a lei. E fico pensando, quantas vezes nós agimos como os israelitas e não damos a devida importância às coisas? Pode ser o caos ou o silêncio devastador que tomou conta de nossas relações familiares. Pode ser o trabalho que se tornou um fardo pesado demais para ser carregado. Pode ser a saúde física e mental que está à beira de um colapso. Agimos como se nada estivesse acontecendo, como se fosse normal levar a vida que levamos. O tempo passa e a situação não melhora, pelo contrário, só piora. Mesmo assim, nos recusamos a ouvir a voz do Espírito Santo que nos adverte o tempo todo para mudarmos de atitude, para darmos atenção aos princípios e redirecionar nossas atitudes conforme o caminho do Senhor. Torço para que eu e você possamos mudar de postura e assumir que algo precisa ser feito, antes que seja tarde demais. Enquanto ainda houver chance de arrependimento, renuncie ao orgulho e se dispõe a fazer as correções necessárias na rota que estamos seguindo. Eu te espero no capítulo 7.